Muito bem, sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um conteúdo de história do cristianismo. Toda quinta-feira nós temos algum vídeo falando sobre essa temática tão interessante que eu atuo como professor já há quase 20 anos dessa área e inclusive produzi esse livro aqui no qual eu tenho baseado os vídeos dessa série e que pode ser seu pelo e-book, que o link está aqui na descrição. É um texto integral e você paga um valor bem baratinho para ter acesso a esse texto, né? Nós só temos a versão em e-book, não pretendo fazer versão física, então se você deseja adquirir, vai adquirir uma boa leitura, não só pelo conteúdo, mas também tem curiosidades, tabelas e muita coisa legal nesse texto. E hoje a gente vai falar sobre uma temática que é muito legal, sobre o período medieval, porque você já deve ter imaginado, né, até pelas aulas que nós fizemos nas semanas anteriores, que com a queda do Império Romano no Ocidente, isso abre um vazio de poder, de autoridade muito relevante. A figura do bispo de Roma começa a se fortalecer politicamente, começa a se tornar a principal liderança presente no mundo ocidental, mas essa figura, por mais que se empodere, ela tem algumas limitações, porque continua sendo uma liderança religiosa, uma liderança espiritual, e também acaba precisando lidar com as demandas econômicas, com as demandas políticas e principalmente com as demandas militares daquele cenário, porque a cidade de Roma, o Ocidente, vai enfrentando muitas invasões de vários povos daquele cenário e da antiguidade. O cristianismo ele vai se fortalecendo a partir de Constantino, principalmente quando ele transfere a capital do império para o Oriente, e essa tendência ao fortalecimento se confirma quando Teodósio I, no ano 381, declara o cristianismo a religião oficial do império. Mas nesse período em que o Ocidente está vazio, o bispo de Roma ele precisa buscar alguma liderança política e militar que lhe seja aliado, como na época desse fortalecimento do império. E naquele cenário ali do final do V século, início do VI século, a opção que surge como a opção mais viável são os francos, que começam a se fortalecer na região da Gália, na região basicamente que nós conhecemos hoje como a França. Quem são esses francos? Vale a pena nós falarmos um pouco sobre isso. Os francos são um conglomerado de pequenas tribos que se estabelecem no norte do território atual da França e que, aos poucos, com uma série de movimentações políticas, movimentações estratégicas, vão se fortalecendo e vão chegar até a criar um império, uma tentativa de reedição daquele que foi o Império Romano no passado. É claro que eles não conseguem formar um novo império com aquelas proporções, mas para esse novo momento da história, para esse novo cenário contextual da Idade Média, conseguem formar um reino bastante poderoso, o que vai formar uma aliança muito interessante com a Igreja, que está localizada também nesse Ocidente, e aí passa a funcionar como uma espécie de cooperativa. Por um lado, a Igreja dá a chancela e o apoio do ponto de vista espiritual e pastoral para esse reino, e, por outro lado, esse reino dá apoio político, dá apoio militar para essa igreja que vai cada vez mais se tornando a instituição mais poderosa da Europa naquele cenário, né? Os francos, nós podemos dividir essa história inicial em duas grandes dinastias. A primeira dinastia é a dinastia Merovingia, que recebe esse nome por causa do fundador desse momento, que foi o rei Meroveu,
que muitas pessoas ainda têm dificuldade de precisar se foi um personagem histórico ou se foi um mito construído por essa tradição, por essa herança. Meroveu teria sido o primeiro líder das tribos dos francos, foi substituído pelo seu filho Quilderico I, que foi quem teve uma vitória sobre os visigodos e fez um primeiro momento de unificação territorial e ampliação desse território ali na região da Gália. E depois nós temos como grande líder dessa dinastia o Clovis. Esse sim foi um grande personagem, uma grande liderança política para os francos, que viveu entre os anos 466 até o ano 511. Nesse momento, nós temos uma ampliação territorial, principalmente devida ao seu casamento estratégico com a princesa Clotilde. E não, ela não morava no número 71 daquela vila. Clotilde era princesa de Borgonha, e quando ela se casa com Clovis, esses territórios são unificados. E com isso nós temos um crescimento considerável do território anteriormente pertencente a Clovis. Um outro detalhe também que faz toda a diferença dessa história é que a Clotilde, ela já era uma cristã devota, piedosa, e por conta da sua aproximação e da sua influência em relação ao marido Clovis, ele também se converte ao cristianismo no ano 496. E a partir de então, o Clovis vai atuar como uma espécie de protetor do cristianismo e também como protetor do Papa durante o restante do seu governo. Ou seja, vai haver uma aproximação considerável do Clovis, rei dos francos, depois da sua conversão em 496, com o Papa, ou os papas que lhe sucedem, né, naquele período, que eles são contemporâneos, e com a Igreja de um modo geral. Com a morte do Clovis no ano 511, os francos passam a ser liderados pelos seus filhos, que serão chamados de reis insolentes. Por que esse nome? Porque eram reis que tinham o direito pela dinastia de governar, mas que não demonstram nenhum interesse e nenhuma habilidade política e apenas querem usufruir da vida palaciana, dos privilégios que a realeza lhe concede, e com isso, aos poucos, a liderança dos francos vai sendo exercida pelos prefeitos palacianos, que eram espécie de administradores, de mordomos da Casa Real, que vão, de fato, assumir o poder executivo daquele reinado diante da insolência dos descendentes de Clovis. Aí nós vamos ter o início da chamada dinastia carolíngia, que recebe esse nome por causa de Carlos Magno, mas que começa antes disso com a liderança dos prefeitos palacianos. O primeiro desses grandes nomes é Pepino de Heristal, que, como grande marca desse seu período, dessa sua liderança, ele consegue transformar o cargo de prefeito palaciano num cargo hereditário. E, a partir de então, ele garante que os seus filhos e os filhos dos seus filhos herdarão entre aspas, o trono, né? Ou herdarão a função executiva de prefeito palaciano, que mais tarde vai ser o próprio trono de fato. Depois do Pepino de Heristal, assume o cargo um homem chamado Carlos Martelo, que lidera esse reino dos francos durante um período, e cabe a ele, como ponto principal dessa nossa história, a Batalha de Tours, no ano 714, quando ele consegue liderar um exército e expulsar os muçulmanos, que eu falei na semana passada. Se você não viu, assista aqui, clique no card e assista a aula da semana passada. Ele consegue expulsar os muçulmanos da Europa e consolidar o seu poder num território ainda maior do que os francos já lideravam até então. Depois do Carlos Martelo, nós temos o Pepino o Breve. Pepino Breve, que é bastante interessante o
o seu tempo como prefeito palaciano e ele se torna muito mais do que um simples prefeito palaciano. Ele, por exemplo, foi consagrado como rei dos francos e patrício dos romanos pelo Papa Zacarias. E é claro que na política, mesmo na política medieval, não existe almoço de graça, né? Toda essa benfeitoria que o Papa concede ao Pepino Breve, ela também tem uma contrapartida. É na época do Pepino Breve, por exemplo, que aparece um documento chamado A Doação de Constantino, um texto no qual o Constantino, lá no quarto século, teria falado, testemunhado que ele ficou doente de lepra e ele recebeu a oração do Papa Silvestre na época, o Papa Silvestre, sim, aquele que dá o nome da corrida de São Silvestre, e com aquela oração ele ficou curado da sua lepra e ficou tão grato pela sua cura que ele resolveu se mudar para o Oriente para deixar com que o bispo de Roma exercesse livremente a sua autoridade no mundo ocidental e ainda lhe concede a doação de muitas terras que depois seriam usadas para os territórios pontifícios que a Igreja exerce até o Tratado de Latrão só no século XX, na reunificação italiana. Anos mais tarde, se comprovou que aquele documento era falso, que aquele documento foi da própria época de Pepino Breve, que nada tinha a ver com o Constantino, mas aí já era tarde demais, aquele documento já tinha sido usado e reivindicado os territórios que eles falariam lá na doação de Constantino. Depois disso, nós temos o grande nome do período dos francos, não apenas da dinastia carolíngia, que foi Carlos Magno. Carlos Magno, que é uma figura extremamente importante, dá continuidade no processo de favorecimento, de aliança com a Igreja Católica, trabalha como um apoiador da Igreja Católica e é claro que ele conta também com toda a boa vontade dos papas em relação ao seu reinado. Carlos Magno foi um grande líder militar, liderou mais de 50 campanhas militares e nunca perdeu nenhuma delas. Algumas dessas campanhas são empreendidas para a defesa dos estados pontifícios, para a defesa do Papa. Chegou a liderar um concílio no qual ele absolveria o Papa Leão III, que estava enfrentando um processo no qual ele estava sendo julgado por heresia, e com o apoio do Carlos Magno, Leão III consegue virar a mesa, dar a volta por cima e vencer os seus opositores e o processo de heresia que ele estava enfrentando. E aí nós temos um outro episódio bastante interessante, que no Natal do ano 800, o próprio Papa Leão III consagra, coroa Carlos Magno, dessa vez não apenas como rei dos francos, mas como imperador. É a primeira vez desde a queda do Império Romano Ocidental no ano 476 que há a coroação de um imperador na Europa e dessa vez é Carlos Magno. E não é uma simples coroação, né? Ele é coroado como imperador e ali nós temos uma tentativa de reedição do Império Romano, em que o imperador tinha o apoio do bispo de Roma, depois de um determinado momento, e, em troca, ele atua também como um protetor desse bispo ao longo do seu reinado, ao longo do seu império. E isso acontece com Carlos Magno, o Papa Leão III e os sucessores de Leão III, que foram contemporâneos de Carlos Magno. E ali os historiadores concordam que tem início do chamado Santo Império Romano, que vai ser uma instituição política muito influente durante o período medieval, principalmente durante o feudalismo, tema do qual eu falarei na próxima semana. O Santo Império Romano é uma tentativa de reeditar o Império Romano e ganha o nome de santo ou de sacro por causa da aproximação, do aval e da parceria com o Papa e com a Igreja. Carlos Magno faz também uma
grande revisão educacional no seu império, organiza administrativamente todo o seu império em ducados, e também o grande material sobre o qual a estrutura educacional do escolasticismo vai funcionar no período medieval é estabelecido por Carlos Magno, quando ele estabelece o currículo escolar, digamos assim, no Trivium e no Quadrivium. O Trivium estudava gramática, retórica e lógica, e o Quadrivium estudava a aritmética, geometria, a astronomia e a música. E essa estrutura educacional é feita durante o período de Carlos Magno e vai vigorar durante todo o escolasticismo medieval de um modo muito forte, de um modo muito presente. Carlos Magno dizia que o poder temporal era exercido pelo imperador e que o poder espiritual era exercido pelo Papa, mas um não deveria se meter na área do outro. Assim, ele garante a autonomia do império diante das reivindicações papais. Que depois, mais à frente na Idade Medieval, isso vai dar problemas em alguns momentos, mas nós veremos isso mais para frente. Depois da morte do Carlos Magno, no ano 814, o seu território vai ser dividido entre os seus 3 filhos, Lotário, Carlos o Calvo e também Luís o Germânico, mas essa é aula para as próximas semanas, porque hoje o objetivo era mostrar para você como acontece a estrutura política dos francos entre as dinastias merovingias e carolíngias e como isso vai se aproximar e favorecer a igreja durante o período medieval. Se você gostou dessa aula, deixe seu like, a sua curtida e compartilhe também esse conteúdo nas suas redes sociais e entre os seus contatos. Lembrando que amanhã a gente volta para mais conteúdos por aqui e se você quiser apoiar esse trabalho, apoiar esse canal, você pode se tornar membro ou também pode ser um patrocinador lá na Apoia-se. Os links estão aqui na descrição e eu espero por você.